que apareça mais gente, está bem? Para poder então falar mais sobre o Brintelix, ou também denominado por vortioxectina. Quero só dizer que não substitui, portanto, um diagnóstico do psiquiatra, está bem? Nem também do seu psicólogo, ou então no clínico geral. Então vamos lá falar sobre o antidepressivo Brintelix, ou também designado por vortioxectina. Portanto, este medicamento não tem mais de que 2 anos e tal, 3. É um medicamento muito novo, o último medicamento da última geração. Ele é diferente de todos os outros e promete. Portanto, o vortioxectina é um antidepressivo multimodal. E o que é isto? Ou então um modulador serotoninérgico, portanto, da serotonina. É um antidepressivo mais moderno do mercado. Tenham atenção a este fator, portanto, logo daí tem menos efeitos secundários. Eu vou falar um pouco sobre estas doses e os efeitos colaterais, então preste atenção. O vortioxectina, eu vou falar mais assim porque é mais conhecido por este nome, está bem? Pertence a uma categoria única de medicamentos. Podemos designar por modulador serotoninérgico, como estava a falar, ou multimodal. E porquê? Porque ele tem um mecanismo de ação que é exclusivo, nenhum igual a outro medicamento, portanto, que normalmente os psiquiatras costumam passar para a depressão. Existem alguns estudos ainda que tentam avaliar a eficácia deste medicamento, por exemplo, na ansiedade, em perturbação obsessivo-compulsiva, na hiperatividade, entre outros quadros como a depressão bipolar. Ele está indicado única, exclusivamente neste momento, para a depressão unipolar, ou seja, a depressão maior, também conhecida por este novo. Até agora não há estudos que ele tenha, então, eficácia noutras perturbações. Como referi, é um medicamento novo, portanto, em atenção, tem um mecanismo único de ação, de forma que tem uma inibição de recaptação da serotonina. Ele inibe a recaptação da serotonina pelo neurónio. Desta forma, ele aumenta os níveis de serotonina no cérebro através deste mecanismo. Ou seja, o mecanismo ele tem o mesmo poder que a fluoxetina, que é o conhecido Prozac, que o escitalopram, que a sertralina, como também conhecido Zoloft. Então, a serotonina age em vários receptores no corpo, ou seja, a cada receptor que a serotonina se liga, ele vai levar uma ação diferente aos receptores da serotonina. Eu vou explicar melhor. Simplificadamente, a serotonina estimula o 5-HTP1, portanto já devem ter ouvido falar, e promove desta forma a neuroplasticidade e formam-se mais neurónios e mais conexões entre neurónios, e é isso que se espera. No entanto, este mecanismo tem um efeito positivo no receptor e vai estimular principalmente o receptor serotoninérgico, como os outros antidepressivos. No entanto, ao inibir a recaptação também do 5-HTP3 e o 5-HTP7, é aí que ele tem a sua maior ação. Ele vai ter uma ativação pró-frontal no córtex cerebral, então isso vai fazer o quê? Ele faz com que na parte pré-frontal, que está relacionada com a motivação e com a atenção, controlam os impulsos também do interesse, do prazer, faz com que haja libertação da dopamina. É esta a diferença. Os outros antidepressivos não têm libertação da dopamina. Daí este antidepressivo ter uma eficácia na libertação da dopamina, libertação da noradrenalina e libertação da acetilcolina. Como vê, é totalmente diferente. Todos os antidepressivos que estão no mercado, porque também eram mais antigos, só tinham uma ação a nível da serotonina. Estes aumentam a dopamina. E a dopamina é o quê? É o bem-estar. Por isso é que muita gente toma outros antidepressivos e que depois fica mole, queixa-se de cansaço, uma certa ressaca, e este dá mais bem-estar, mais vontade de fazer as coisas. Daí, posto isto, ele aumenta a função nessa região pré-frontal. E isso pode levar a uma melhoria dos estados de ânimo, como eu estava a dizer, da energia e uma melhora da concentração. Ao inibir também o 5-HTP7, que está relacionado com a relação da melhoria do ciclo circadiano,
circadiano, portanto, o sono também, a vigília, também vai melhorar questões de memória. Os outros antidepressivos, normalmente as pessoas queixam-se que ficam sem memória, portanto, com esquecimento, breves lapsos. Teoricamente, este antidepressivo vai estimular a atenção e a memória. As pessoas conseguem ter mais concentração, principalmente aquelas que estão a estudar também, e não se esquecem como nos outros antidepressivos. Então, vamos lá ver. Teoricamente tem um efeito diferente dos outros antidepressivos para a memória, para a atenção, sem comprometer as capacidades cognitivas, também da velocidade do raciocínio, em que nos outros antidepressivos pode-se notar uma lentificação psicomotora. Quando há depressão, portanto, quando a depressão está prejudicada, então agora este novo antidepressivo é o mais receitado. Há uma melhora na parte da memória, da atenção, também da libido, ou seja, muitos ficam com receio de tomar os antidepressivos por receio de perder a libido. Este antidepressivo não tem qualquer estudo que nos diga que há uma perda de libido, nem sequer pelas próprias pessoas que o estão a tomar. Qual o seu tempo de ação? Normalmente ele demora, como os outros antidepressivos, cerca de 4 semanas a fazer efeito. Mas devido a esta ação em que ele tem libertação de dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, portanto, certamente vale a pena esperar 4 semanas para fazer a sua ação. Mas alguns estudos mostram que ele pode demorar um tempo um pouco maior. No entanto, até fazer a sua ação, pode sempre optar, o seu médico vai tentar controlar essa situação, se estiver num estado muito desgastado e ansioso, poderá também juntar um calmante, portanto um sedativo, tá bem, que também não vicia. Eu digo que também não vicia porque este antidepressivo não precisa de desmame. É só coisas boas, não é? Concluindo, a vortioxectina dá menos efeitos laterais, portanto, colaterais também a nível sexual, porque não há perda da libido. Ocasionalmente temos um efeito que os meus doentes têm-se queixado muito, mas que passa com o tempo da toma, que são náuseas, vômitos. Teria que ter alguma coisa, não é? Que nos deixasse assim mais desconfortável. De qualquer forma, é um antidepressivo que tem resultado imenso. Há pessoas que dizem que foi a melhor coisa que lhes aconteceu, foi este antidepressivo, uma vez que estavam numa depressão bem severa. Também pode causar constipação, alterações intestinais e comichão no corpo. Um certo período pode existir, de qualquer forma também é, portanto, muito provisório. À medida que vai tomando, ele vai deixando de ter este efeito inicial. O principal efeito são mesmo as náuseas, está bem? 1 em cada 10 pessoas tem náuseas, mas como eu digo, com o passar do tempo, da toma, passa. Não está associado também ao ganho de peso, o que é ótimo, não é? Não estando associado ao ganho de peso, também as pessoas têm mais vontade de fazer o tratamento, porque normalmente para tomar um antidepressivo há ainda aquele estereotipo que o antidepressivo engorda, tira a libido, deixa-nos com uma lentidão psicomotora, sei lá, também, como eu já referi, deixa-nos também moles. Então, este antidepressivo é todos os sintomas contrários, não vai ter estes sintomas, até pelo contrário, vai ativar a sua memória, também o seu estado de ânimo, não tira a libido e vai voltar a sentir-se aquela pessoa que anteriormente se sentia bem com a vida. Relativamente às doses, elas variam. Está bem, mas isto não tem qualquer, como eu digo, não tem qualquer intenção de medicar ninguém. Até porque é um psiquiatra que medica. Relativamente às doses, variam entre 10 a 20 miligramas. Outro efeito benéfico é que ele tem baixa interação com outros medicamentos.
o que também é bastante vantajoso. Agora, o que não é assim tão vantajoso e não tem grandes notícias é para quem sofre de ataques de pânico e ansiedade. Porquê? Não há ainda evidência que ele atua nos ataques de pânico e ansiedade com eficácia, nem bipolaridade, nem outras perturbações psiquiátricas, como referi no início. Portanto, está ainda contraindicado também para crianças e para pessoas idosas, uma vez que é um novo medicamento muito recente. Agora, de tudo aquilo que sabemos, é que ele é um dos melhores medicamentos atualmente, sem efeitos secundários, sem precisar de desmame e também não interage com outras medicações, tem menos efeitos secundários, portanto, tem tudo para ser um bom antidepressivo e melhora drasticamente a depressão. Se conhece alguém que tem depressão, se toma este medicamento, eu agradecia que partilhasse este vídeo para ajudar então as pessoas que têm receio em fazer adesão ao tratamento. Portanto, chama-se Brintellix ou Vortioxetina, tá bem? E se você está a tomar, deixa o seu comentário aí em baixo também. O que é que sentiu no início? Sentiu as tais náuseas, os vômitos e depois passou, e como se sente agora? Partilha este vídeo, ajuda a ajudar. Esta semana ainda venho falar sobre mais antidepressivos, como posso falar sobre fluoxetina, Cymbalta, sertralina, que é um dos melhores antidepressivos também que existem, mas dos mais antigos, que tem recaptação da serotonina, ao contrário deste, que vai ter em outros neurotransmissores. Para si, uma boa noite e não deixe de acreditar.